Todos, com o coro de nossa sessão deliberativa, eu já passo a palavra à coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da terceira sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 11 dias do mês de março do ano de 2026, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência informou o adiamento da pauta da conselheira Rosa Albuquerque. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros. TC 3609-2025, entre outros, totalizando 16 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Alberto Pires Alves de Abreu. TC 609-2025, entre outros, totalizando 10 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, em deliberação a ata da sessão passada, como votaria a conselheira Rosa? Senhor presidente, eu estava ausente na sessão da semana passada. Perfeitamente. Como votaria a conselheira Renata? De acordo, senhor presidente. Também estou de acordo, aprovada. A coordenação, mais alguma providência? Excelências, antes de adentrarmos então a nossa pauta do dia, está franqueada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso, já passo a palavra à conselheira Rosa para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público, tenho a relatar nesta sessão os processos que foram adiados da sessão da semana passada, senhor presidente. Então, vou fazê-lo como habitualmente, em lista, e depois farei o meu posicionamento. O processo de número 14694 de 2023, a unidade é o Alagoas Previdência, interessada a senhora Isabel Alônio Dores. O processo 23330 de 2023, a unidade Alagoas Previdência, interessada a senhora Maria Elisete Monteiro. O processo 1464 de 2019, a unidade é a Prefeitura Municipal de Arapiraca, interessada a senhora Osmarina Florentino de Oliveira. O processo TC 2573 de 2019, a unidade é a Prefeitura Municipal de Arapiraca, interessada a senhora Elita Maria de Farias. O processo TC 14219 de 2019, a unidade é a Prefeitura Municipal de Jundiá, interessado o senhor Geraldo José Mendes de Gouveia. O TC 0162 de 2023, a unidade é a Prefeitura Municipal de Atalaia, o interessado o senhor José Pedro de Souza. O processo TC 19950 de 2020, a unidade é a Prefeitura Municipal de Atalaia, o interessada a senhora Liliane Vieira de Melo Amorim. O TC 3505 de 2024, a unidade é a Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores, interessado o senhor Cícero Ferreira Silva. O TC 20981 de 2022, a unidade da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, interessada a senhora Grazineide Leite Silva. O processo TC 17262, de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Quebrangulho, interessada a senhora Josefa Maria Barros de Oliveira. O processo TC 7231, de 2006, a unidade é a Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, interessada a senhora Maria Eulália Oliveira Silva. O TC 8648, de 2024, a unidade é a Prefeitura Municipal de Minador do Negrão,
Interessada a senhora Rita da Silva Paula. O TC 1158 de 2015, a unidade da Prefeitura Municipal de Piranhas. Interessada a senhora Carmelita Francisca Monteiro. O processo TC 9121 de 2023, a unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Interessado o senhor Cícero Jorge Tenório Barros. O TC 7591 de 2021, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió. Interessado a senhora Edenise Oliveira Avelino dos Santos. E o TC 11022 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió. Interessada a senhora Cícera Fradique Marques. A partir da análise dos feitos acima citados há pouco, constata-se que nos processos TC 9121-2023, o TC 014694-2023, o TC 2330-2023, o TC 7591-2021, o 11022-2022, o 0162-2023, o 19950-2024 e o TC 2981 de 2022, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido de registro do ato. Quanto aos TCs 1464-2019, o 17262-2018, o 7231-2006, se manifestou pelo registro do ato, porém, ressaltando a incidência do tema 445 do Supremo Tribunal Federal, quanto aos processos TC 2573, 2019 e TC 1421, 2019, se manifestou pelo registro tácito do ato em face do mesmo tema. Quanto ao processo TC 1158, 2015, o Ministério Público se manifestou pelo registro tácito do ato, diante da incidência do tema 445 do STF, ressaltando entendimento divergente, com respaldo no que descreve o artigo 97, parágrafo único da Lei Estadual 8970, 2022, e manifestações ministeriais exarada nos autos do processo TC 9015, de 2011. Quanto aos processos TC 3505 e o 8648, ambos de 2024, o Ministério Público de Contas suscitou questão preliminar no sentido da declaração de nulidade processual por ofensa ao artigo 74, parágrafo 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas e, por conseguinte, ao princípio do devido processo legal, artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal, pugnando pelo retorno dos autos à unidade técnica para encerramento da etapa de instrução do processo, com a emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica. Conquanto concordemos com o posicionamento emanado pelo órgão ministerial, no sentido de que há previsão legal expressa quanto à necessidade de emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica, que deve ser assinado por servidor efetivo, entendemos por nos manifestar, nos curvar ao entendimento firmado pelo plenário da Corte, no sentido de rejeitar a citada preliminar, considerando que o servidor aposentado não deve ser prejudicado em razão de eventual problema estrutural do Tribunal de Contas. Todavia, registro que deve o TCAL fixar um prazo para a solução deste problema, a fim de se adequar aos ditames da nova lei orgânica. Diante do exposto e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto em todos os feitos pelo registro dos atos de concessão das aposentadorias, reservas e pensões ora apreciadas, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, presidente. O Ministério Público, doutor Pedro, por gentileza. Excelência, o Ministério Público se manifestou pelo registro dos atos relatados, embora em alguns processos, como devidamente relatados pela conselheira Rosa, após preliminar relativa à tramitação do feito, forte no artigo 74, parágrafo 2º da nova lei orgânica, e também em alguns outros também devidamente relatados,
explicitados pela Conselheira Rosa, opinou pelo registro tácito frente ao tema 445 do Tribunal Federal. É isso, Excelência. Então, com a manifestação ministerial, os votos da Conselheira Rosa em discussão e deliberação. Como votaria a Conselheira Renata? Acompanho a relatora. Também acompanho no método, só fazendo a minha consignação em relação à questão da tramitação processual naqueles casos em que se aplicarem. Excelências, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Desta forma, presidente, a minha pauta se exaure. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Em prosseguimento, para a sua relatoria, a Conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, representante do Ministério Público, eu trago para votação o registro de 8 processos de atos de aposentadorias e pensões, que foi encaminhado por meio da Circular 3/2026. Informo que foram preenchidas as condições necessárias às análises processuais, atendidas as referidas previsões legais, observadas e acatadas as ressalvas elencadas pelo Ministério Público nos processos de servidores estabilizados e admitidos sem concurso público antes da Constituição de 88. Assim, voto no sentido de registrar os atos de concessão de aposentadorias e pensões e demais procedimentos de praxe. Como voto, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza. Pelo registro dos atos relatados, Excelência, e em relação aos processos 2009-2025, 8417-2024, 22034-2023, a ressalva relativa ao artigo 19 da DCT. Perfeitamente. Com a manifestação ministerial, os votos estão, em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho a relatora, presidente. Eu também, no mérito, acompanho a relatora, só aqui consignando a questão da tramitação processual, como recordou a questão do ADCT e também dos pedidos de modulação a eles relativos, como eu já temos manifestados ontem, e já é entendimento deste órgão fracionário. Então, Excelência, seus votos estão aprovados e Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, sem mais processos para essa sessão. Perfeitamente. Eu não tenho processo pautado, então a nossa sessão deliberativa, por assim dizer, está encerrada, mas antes de terminar a sessão como um todo, está novamente franqueada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso. Excelência. Pois não, Excelência. Gostaria de fazer um registro aqui, que Pois não, Excelência. não terei essa oportunidade no plenário. Acho que é de público notório que hoje saiu a aposentadoria do presidente Fernando, né? Isso. Publicado em Diário Oficial. Logo cedo, acho que foi um dos primeiros arquivos de WhatsApp que eu recebi. E aí queria me manifestar aqui em agradecimento e assim, desejar tudo de melhor, né, para o conselheiro Fernando, presidente, nessa nova fase. Passamos aqui muito tempo, inclusive batalhamos juridicamente pela vaga frente ao Supremo, né? Coube naquela época ser decidida que a vaga seria pertinente à Assembleia, e o conselheiro Fernando veio e mostrou o seu valor, o seu trabalho. Enfim, posteriormente a vaga destinada ao MPC foi provida. E é isso, eu queria desejar aqui meus votos de felicidade, de sucesso nessa nova jornada, que eu sei que ela só permuta de caminhada, né? Sai do TCE e o conselheiro Fernando, com muita saúde, muito vigor, deve trilhar novos caminhos. É isso, Excelência. Continua franqueada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso, eu me associo às palavras do doutor Pedro. E, na verdade, como já tinham feito pessoalmente, agora está publicamente feito também. Então, Excelência, e desejando a ele, como faço sempre, a todos aqui, inclusive encerrando a sessão, agradecendo a presença de todos e com muita saúde.
Obrigado.